Então, as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. Aquilo que é impossível na sua vida hoje é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver em Maringá hoje do que era 20 anos atrás, ou em qualquer cidade do mundo. Complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. Porque nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim. De repente o dólar sobe. De repente o dólar cai. Aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu bisavô, você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem. Se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem. Você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem. Mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó, você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante, mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos alunos de graduação, que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Paciência e persistência são 2 características que distinguem o profissional do amador. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento mostrando, eu vou traduzir depois para vocês em português, a sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu, esse comunicado. Mas com isso, Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar prêmio Nobel e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. Bem que tem questionamentos sobre isso, mas muita gente aceita ele como um indivíduo que fez mais diferença no século XX. E foi reprovado, não se aceita o trabalho dele. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Einstein estava anos-luz na frente dos colegas, a ponto de ser reprovado e não aceito para ser professor de uma universidade. Gostaria de mostrar para você o que é saber, o que é consciência de saber.
Eu vou começar pelo número 1. Eu não sei e não sei que não sei. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora ou uma grande escritora e lança seu livro, o primeiro livro, aos 76 anos de idade. Ela não sabe, ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe e você está consciente que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim: senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. Se você aprendeu a nadar e tem 20 anos que você não nada, eu te colocar numa piscina aqui, você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 30 anos atrás e você não anda de bicicleta há mais de 20 anos, eu vou lhe trazer uma bicicleta e em poucos minutos você vai estar andando, porque aquilo ficou com você pro resto da vida. Aquilo traduz em competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação, o saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de 2 formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana a São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não, eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia naquele final de semana ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para o jovem, a aprender a gostar de problemas, porque os problemas são os nossos melhores amigos, eles que nos fazem crescer. E você nunca terá
uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então você, nos primeiros 3, 4 minutos que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você, o modo como você se comporta. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, mas do seguinte modo, que nós temos 2 tipos de poder. Nós temos o poder posicional, que é o poder da posição que nós ocupamos. Você é general do exército, todo mundo presta continência para você. É domingo de manhã, você dá de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem você é, a única coisa que vai se manifestar é o seu poder pessoal, que é um poder linguístico. A posição você pode perder. Você deixou de ser o CEO de uma empresa, você deixou de ser o diretor de uma escola, você deixou de ser um general do exército. Agora, o poder pessoal, você deixou de ser o capitão o comandante do avião. Isso são poderes posicionais. São todos passageiros. Todos eles passam. Agora, quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal, no momento que essa pessoa abre a boca, esse poder se manifesta. Isso tem que ser ensinado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz: hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi em algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim: hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não. De algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante. A vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. A importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento, e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Então leve isso em consideração, que a vida tem sempre o direito de nos surpreender. Mas para isso acontecer, nós não podemos estar desse jeito aí. Nós temos que ter a mente aberta. Porque a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tem uma mente aberta. E, infelizmente, aprendemos muito na faculdade uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado. Mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram
e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial, e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima, o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você vai na Bíblia que tem lá, inclusive, uma fábula sobre isso. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido. Antes de voltar para casa, ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, porque a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, na realidade, de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos, o navio afundava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Se você não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de vocês, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Quero saber se poder tirar tudo que você tem, se você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue na vida reproduzir os efeitos. Então, se você está preocupado com a sua saúde, que é a maior riqueza que você tem no mundo, tem nada que pareça com isso. Eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante 3 anos para o Dr. Michael DeBake em Houston, maior cirurgião cardíaco que o mundo já teve, e ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, e eram todas pessoas multimilionárias, que às vezes chegavam lá nos próprios aviões, com vários seguranças e etc., doentes, e iam ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim: Dr. Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde. Eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde. E você tem a saúde, às vezes não dá valor para ela. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você fala assim: eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu falo: tudo bem, não se preocupe, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Quero que você imagine a seguinte situação. Eu vou dar para você de presente agora uma pérola. Você vai pegar a pérola, vai olhar para ela na sua mão, não vai ficar segurando ela por muito tempo, você vai colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu vou me encontrar com você, vou lhe entregar uma segunda pérola. De novo você vai colocá-la na sua mão, não vai esperar muito tempo, vai colocá-la no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez, e te dou a terceira pérola, e de novo você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você
e pergunto assim: onde é que estão as pérolas que eu te dei? Você vai dizer mais ou menos assim: a primeira, eu coloquei no criado mudo, a mocinha que arruma lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e voltou sem pérola. E a terceira, você não vai acreditar, eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Está tão bem guardado que nunca mais você vai encontrar. Então você imagina o seguinte: se ao invés de eu lhe dar essas pérolas, que você perdeu as 3, eu lhe desse de presente um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse para você assim: onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você ia dizer assim, ó, elas estão aqui, ó. Eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de quem teve boas ideias. Ou não as implementou, ou pior ainda, implementou e quebrou a cara. Você não sabe que com a boa ideia pode estragar uma pessoa. Uma boa ideia pode estragar uma empresa. Uma boa ideia pode estragar uma família. No frigir dos ovos, o que interessa não são as pérolas, e sim o fio de nylon que segura elas. Eu encontro médicos na minha área, que eu posso falar, que tem muito conhecimento médico na cabeça, mas não tem modelos. O paciente chega na frente deles e eles não sabem fazer o diagnóstico, apesar de todo o conhecimento, mas faltou modelo. Tem muito conhecimento, tem muita pérola, mas não tem o fio de nylon que segura isso e faz a diferença. É a diferença que vai fazer a diferença. É você ter modelos. Então, nesse poder do conhecimento, é muito mais importante você ter o modelo do que o conhecimento per se. Porque o modelo vai ficar ali com você pro resto da vida, enquanto que a informação, ela desaparece do seu cérebro. Ela some, igual as pérolas. Isso aqui é uma cadeira de balanço. Sabe onde é que uma cadeira de balanço vai? A lugar nenhum. Sabe por quê? Ela oscila. Se você puser mais energia nela, ela oscila mais. Mas olha aqui o meu cotovelo. Ela não sai do lugar aqui, ó. Você deve conhecer gente assim. Você encontra, passa-se o tempo, você encontra de novo, a pessoa está no mesmo lugar. Dessa vez vai, não foi. Dessa vez vai, não foi. Por outro lado, isso aqui é um carro Fórmula 1. O carro Fórmula 1, como você sabe, é igual um avião. Ele não tem marcha ré, ele só anda para frente. Ele foi feito para avançar. Então uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, e você deve conhecer muitos, e uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro Fórmula 1. Se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela. Porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema. Não vai transformar uma cadeira de balanço num carro Fórmula 1. Então esse é um conhecimento que faz toda a diferença na área do poder do conhecimento. Então eu desenvolvi um modelo que eu quero compartilhar com você, que eu chamo de um modelo de resolução de problemas, que vai servir para você para o resto da vida. Eu reuni as 300 e poucas pessoas que reportavam no meu departamento e disse para elas o seguinte: a partir de hoje, você só entra no meu escritório se você for capaz de me responder 4 perguntas. Primeiro eu vou te perguntar qual é o problema. Problema definido, 50% resolvido. Você deve conhecer esse ditado. Problema definido, 50% resolvido. Eu já participei de reuniões, como você já participou, onde depois de 40 minutos, cada um tem um problema diferente na cabeça. Então, a definição do problema é crucial para a resolução do problema. Aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Quais são as causas do problema? Se o seu pneu dianteiro direito está gastando, e você trocou o pneu e gastou de novo, e você trocou o pneu e gastou de novo, é melhor se alinhar as rodas, porque o problema está no alinhamento das rodas. E aí o seu pneu direito, dianteiro, não vai gastar mais. Quais são as causas?
Claro que quando eu pergunto para ele quais são as causas, ele com os colegas começam a trabalhar, começa a ter um trabalho em equipe. Terceiro, eu vou perguntar para você quais são as possíveis soluções. E de novo, o trabalho em equipe vai surgir, porque um vai conversar com o outro, vai perguntar para o outro, vai ligar para um consultor. E finalmente eu vou te perguntar qual é, na sua opinião, a melhor solução. Olha que interessante. O sujeito está pronto para ir na minha sala, bater lá para me incomodar. Aí ele diz, bom, lá ele vai me fazer 4 perguntas. Ele vai me perguntar qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na minha opinião, qual a melhor. Bom, qual é o problema? Ele vai definir. Problema definido, 50% resolvido. Ele vai ver quais são as causas, ele vai conversar com os colegas. Ele vai identificar as causas. Ele vai ver quais são as possíveis soluções. Ele vai ligar para um consultor e perguntar o que ele acha. E finalmente ele vai decidir, na opinião dele, qual é a melhor solução. Sabe qual a conclusão que vai chegar? Não preciso ir lá no Lair. Olha, eu mesmo resolvi. Então parou de vir gente me incomodar durante o dia, porque eles aprenderam a fazer isso. Leva isso aí de presente, porque isso aí em qualquer situação, pessoal ou profissional, vai alavancar o que você tem de conhecimento na vida. Uma águia é capaz de ver um peixe abaixo da superfície da água, a 500 metros de altura, e ela vai lá e pega, agarra o peixe. Isso aqui é uma coruja. A águia é muito boa durante o dia, mas ela não enxerga nada durante a noite. A coruja, por outro lado, ela não enxerga nada durante a noite, mas ela tem uma visão noturna das melhores. O que você acha que é melhor? Você ter uma visão de águia ou você ter uma visão de coruja? Eu diria o seguinte, se o problema é diurno, eu quero ter visão de águia. Se o problema é noturno, eu quero ter visão de coruja. Depende do contexto do processo. Muitas vezes eu vou ser capaz de resolver o problema, muitas vezes eu tenho que ter a humildade para delegá-lo. Uma vez eles perguntaram para o Charles Darwin a sua teoria da evolução, e perguntaram para ele assim, Dr. Charles Darwin, se eu pudesse resumir em uma frase toda a sua teoria, o que o senhor diria? E ele respondeu, eu diria que não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, mas sim aquelas com a maior habilidade de adaptação. Não são os mais fortes ou mais inteligentes, os que se adaptam melhor. Não são as empresas mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, aquelas que têm maior habilidade de adaptação.